Importadores brasileiros de óleo diesel estão começando a buscar alternativas para substituir o diesel russo devido à pressão dos Estados Unidos e da OTAN por causa da guerra e por causa de um aumento gradual de preços implementado por Moscou no Brasil. O movimento dos empresários contraria a atual política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tenta se aproximar cada vez mais de Vladimir Putin. Na segunda-feira, 28 de julho, o presidente Donald Trump ameaçou reduzir o prazo inicial de 50 dias para 12 dias para impor sanções internacionais secundárias contra parceiros comerciais da Rússia. Trump havia anunciado em 14 de julho que vai impor tarifas de 100% para aqueles países que fizessem negócios com a Rússia, enquanto Vladimir Putin não aceitar negociar um cessar-fogo na Ucrânia. Em 2024, o Brasil foi o segundo maior comprador de diesel russo do planeta, gastando 38 bilhões de reais, segundo o instituto finlandês Centre for Research on Energy and Clean Air. O país só ficou atrás da Turquia, que revende o produto para outros países. A compra do diesel russo pela Petrobras e por importadores privados havia aumentado exponencialmente desde 2022, quando Moscou passou a vender o combustível a preços muito mais baixos do que os mercados para países em desenvolvimento, com o objetivo de financiar a sua invasão militar na Ucrânia. De acordo com a matéria da Gazeta do Povo, o desconto do diesel russo hoje não é tão relevante, mas existe. De acordo com o presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, Sérgio Araújo, que disse que no início da guerra o desconto chegou a 15 centavos por galão e atualmente é de aproximadamente 3 centavos. O presidente americano Donald Trump vem se frustrando com a negativa de Moscou de negociar um cessar-fogo. Ele começou a pressionar a Rússia no último dia 14 de julho com as sanções secundárias a parceiros comerciais do Kremlin. Logo depois, no último dia 15 de julho, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, disse que os países como Brasil, China e Índia podem ser taxados em 100% no comércio com os Estados Unidos se continuarem as importações. Citando Lula, ele falou que os líderes desses países deveriam telefonar para Putin e convencê-lo a aceitar um cessar-fogo. O presidente brasileiro vem sendo um dos maiores apoiadores internacionais de Putin. Mesmo antes de assumir seu terceiro mandato, Lula relativizava a guerra na Ucrânia, afirmando que os ucranianos que foram atacados eram tão culpados pela guerra quanto os russos. Ele apoiou o Clube da Paz, uma proposta de solução do conflito que sugeria condições favoráveis a Moscou, e vetou uma venda bilionária de blindados para serem usados no transporte de feridos e civis ucranianos. Além do mais, Lula vem apoiando a criação de ferramentas de pagamento global para se afastar do dólar, como o BRICS Pay, que podem enfraquecer o dólar e ajudar a Rússia a driblar as sanções internacionais deflagradas com a invasão da Ucrânia. Nesta semana, o líder da oposição na Câmara dos Deputados, deputado federal Luciano Zucco, afirmou que o governo Lula se apoia perigosamente ao eixo do mal, financia com a compra de petróleo russo a guerra contra a Ucrânia, se alinha com ditaduras, ignora sanções dos Estados Unidos, desafia o Ocidente democrático e abre as portas para o isolamento sem precedentes. E quem que vai pagar essa conta? O povo brasileiro. Segundo o deputado, as sanções comerciais americanas já começam com prejuízo econômico certo e perda de credibilidade internacional evidente. No mês de julho, Donald Trump justificou tarifa de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto, também como uma resposta à forma como o Brasil, segundo Donald Trump, tem tratado o ex-presidente Jair Bolsonaro, denominando as ações de perseguição política. Pode parecer que Trump comprou a briga de Bolsonaro, mas o interesse americano está acima de tudo. Essas tarifas de 50% mencionadas são o tarifaço endereçado especificamente ao Brasil por razões políticas e comerciais e não estão relacionadas diretamente ao comércio com a Rússia. Ou seja, há duas ameaças diferentes dos Estados Unidos de aumentar as tarifas comerciais com o país. Já para a deputada federal Silvia Ayapí,
Enxerga com preocupação as possíveis sanções secundárias americanas e investiga possíveis práticas irregulares envolvendo combustível russo no Brasil. Atualmente, companhias de transporte marítimo e seguradoras podem ser alvo de punições de países do G7, o grupo das 7 maiores economias do planeta, e da União Europeia, se transportarem petróleo russo e produtos derivados para serem vendidos acima de um preço limite. A ideia do preço limite é limitar a fonte de receitas da Rússia, mas não causar um desabastecimento global dos produtos. O preço limite do petróleo imposto em 2022 era de $60 por barril. No mês de julho, o limite foi abaixado na Europa para $47,6 por barril. O preço limite para a venda do barril de diesel é de $100. Se as sanções secundárias de Trump entrarem em vigor, não será possível importar diesel, mesmo se o preço pago for inferior ao limite imposto pelas sanções primárias. Desde 2024, a IAP tem denunciado a movimentação de embarcações carregadas com produtos de petróleo russos e também venezuelanos até o porto de Santana, no Amapá. Ela conseguiu até a suspensão temporária de desembarques de diesel no estado para que a legalidade das remessas fosse investigada. Há suspeitas de sonegação de impostos e transporte irregular para burlar o limite de preços das sanções internacionais. A deputada diz suspeitar ainda que parte do diesel russo chega em portos de outros estados do Brasil, mas a entrada mais nítida é registrada no Amapá. Em algum lugar, esses navios estão chegando e dizendo que estão importando pelo estado do Amapá, alerta a deputada. Segundo ela, tramita no judiciário uma ação para apurar a possível atuação de empresas fantasmas, mas ela segue em segredo de justiça. Para continuar apoiando meu trabalho, peço gentilmente para visitar a loja de camisetas através do site reserva.inc/área militar. É a única forma de você estar apoiando o meu trabalho, já que o YouTube infelizmente restringiu a monetização do canal.